Os políticos que ontem passaram o dia inteiro lá no Congresso Nacional para eleger as mesas diretoras das duas casas estão descansando. Nós estamos aqui para conversar com você, contar um pouquinho e analisar esse resultado de ontem. Eu sou Denise Rotenburg, colunista do Correio Brasiliense, e aqui comigo Luiz Carlos Azedo, também colunista do Correio. Azedo, ontem nós trabalhamos muito, mas o governo também trabalhou mais, né? Porque precisava ficar atento ali ao que estava acontecendo no Congresso para começar a armar o jogo daqui para frente. Qual a principal conclusão que você tira dessa eleição ontem lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Bom, a primeira é de que houve uma mudança geracional no comando do Congresso. Não por causa do Davi Alcolumbre, que já está um pouco mais velho, ele presidiu a casa antes com menos idade, naturalmente, mas por causa do novo presidente da Câmara, que é o mais novo da história, né? E ele é um parlamentar da Paraíba, com mandato desde 2011, de uma família tradicional de Patos. O pai foi prefeito, agora pela quarta vez, a avó foi prefeita, o avô foi prefeito, a avó foi deputada estadual durante 6 mandatos. Ele tem a avó como uma Guru, né? Grande matriarca, né, da família. É uma família de políticos nordestinos tradicional. Agora, ele é muito jovem, é médico, é preparado, todo mundo fala que ele é um homem de diálogo fácil, que cumpre acordo e que tem habilidade para lidar com aquelas questões lá da Câmara. Então, na verdade, essa renovação é uma renovação do centro político, não é uma renovação da política, porque o centro político é mais conservador, ela é mais geracional do que política propriamente dita, né? Por outro lado, a esquerda, por exemplo, não está se renovando como poderia ou como deveria, não tem lideranças se projetando como esses quadros mais jovens da direita e do centro. Pois é, agora a liderança, para se projetar, tem que ter primeiramente espaço político. E Hugo Motta conseguiu isso no momento em que Marcos Pereira, que era vice-presidente da Câmara e pré-candidato ali à presidência da Casa, ele abriu mão para que Hugo Motta ascendesse a posição de candidato. Na hora, Arthur Lira, que era amigo, né, de Hugo Motta, aceitou, falou, opa, tá fechado, e a partir dali eles começaram a construir uma unidade, porque o Centrão, o centro da política, estava completamente rachado. Tinha a candidatura de Elmar Nascimento, tinha a candidata que era líder do União Brasil, lá da Bahia, tinha a candidatura de Antônio Brito, que é um deputado muito querido na casa, que é líder do PSD de Gilberto Kassab. Arthur Lira conseguiu montar ali, construir um consenso em torno de Hugo Motta. E eu ouvi muito, Azedo, lá naquela festa ontem à noite, aliás, nas duas festas. Teve a de Arthur Lira na sexta-feira, né, de despedida lá na residência oficial da Câmara, e ontem à noite teve a festa de chegada do atual presidente Hugo Motta. E ali, o que mais se ouvia, pelo menos o que eu mais ouvi ali foi, olha, Hugo Motta chega para tentar buscar uma pacificação e isolar os extremos. Não vai atender nem o bolsonarismo, tudo que o bolsonarismo deseja, e também não vai vir lá com a pauta toda da esquerda. É preciso traçar ali um caminho do meio, e é isso que ele vai buscar, com uma agenda mais econômica, pautada ali no que o país realmente precisa. Eu não sei o que você ouviu, mas eu fiquei nessa questão aí. Eu também ouvi isso lá, eu também estive na festa, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e que eu também ouvi comentários lá, é com relação ao discurso dele quanto à questão da relação entre os poderes, principalmente com o Supremo, por causa das emendas parlamentares.
Então existe um contencioso aí, o eixo de tensão se deslocou do Executivo para o Supremo Tribunal Federal, principalmente porque o ministro Flávio Dino mandou sustar o pagamento das emendas parlamentares enquanto não se garantir transparência para elas. Isso criou um mal-estar muito grande. Existe uma investigação na Polícia Federal, várias, sobre desvios, né? Sobre vários desvios de recursos de emendas parlamentares. Fala-se nos bastidores que teria de 30 até 70, já vi falar até em 70 parlamentares envolvidos nesses inquéritos, e isso é um fator que está tensionando a relação entre os poderes. E nós vamos ter que ver como é que o Hugo Mota vai se conduzir com relação a isso. Pois é, a gente tem que ver, porque ali, pelo que eu ouvi ontem na festa, o governo vai ter que chegar ali, aceitar que os deputados, eles indiquem as obras que devem ser feitas com as emendas, inclusive. Se não aceitarem lá as emendas de comissão, a ideia de muitos deputados é transformar tudo em emenda individual. Agora pensa, Azedo, uma pulverização, você que está nos assistindo, uma pulverização sem precedentes do orçamento da União. Como é que faz para fazer uma obra mais estruturante? Só se a bancada do Estado quiser. Talvez a gente esteja aí vivendo um novo momento, vai ter que se chegar a um acordo, e o Hugo Mota é muito paciente, Davi Alcolumbre nem tanto, mas eles é que vão, né, levar agora as propostas ao governo. Ontem a gente entrevistou aqui no site do Correio, lá na Câmara, o deputado Danilo Forte, que é quem vai preparar uma proposta para Hugo Mota levar ao Poder Executivo. Esse assunto ainda vai dar muito pano para manga, mas a gente vai ver aí, vai ter um embate, mas se a gente pensar bem, lá atrás, há um ano, a gente diz assim, olha, vai ter disputa para a presidência da Câmara, isso está fechado, isso não vai mudar. E não é que mudou? Tivemos lá um candidato de consenso, com pouquíssimas ali dissidências no plenário da Câmara, o mesmo ocorreu no plenário do Senado. A mesa diretora, os cargos da mesa também foram escolhidos ali no Senado por aclamação. Na Câmara também não teve problema ali na escolha. Os problemas vão começar agora, né, Azedo? Mas se eles tiveram competência para conseguir chegar a um acordo ali na Câmara, é bem provável que eles também tenham competência para fazer esse diálogo entre os poderes. Até porque, pelo que a gente já viu, se não tiver competência para fazer diálogo, os extremos podem ter chance, seja a esquerda, seja a direita. E eles não querem mais os extremos dando as caras aí na eleição, né, Azedo? Eu acho que existe uma diferença em relação a outras situações, desde a reeleição do Arthur Lira, que é a seguinte: como o governo se enfraqueceu muito na eleição, o Lula assumiu a presidência com uma bancada de 70 deputados do PT, como ele gosta de falar, né? Então o governo não tinha uma interferência, uma candidatura fortemente vinculada a ele, que é o que geralmente determinava as disputas na Câmara, principalmente, eventualmente no Senado, pelo comando da casa. Você tinha um candidato de oposição e um candidato mais ligado ao governo. Dessa vez, o que houve foi um candidato equidistante em relação ao governo e à oposição mais radical. Um candidato disposto a negociar e defender os interesses dos deputados, esse status de distribuição de recursos do orçamento, e inclusive com relação a essa questão das emendas parlamentares. O Danilo Fortes, ele jantou com o Hugo Mota na sexta-feira. Teve jantar na casa dele, na casa com a bancada dele do Ceará. Pois é, e eles conversaram muito e tal, e ele me falou ontem lá também, nesse jantar, que a tendência do Hugo Mota é tentar estabelecer as regras do jogo com relação a essa questão, que ele vai procurar o Flávio Dino, o Supremo, né? Para marcar uma conversa, né? Que deve ocorrer
essa semana ainda, né? A gente espera que seja entre segunda e sexta-feira, eles devem conversar. E pode ser que amanhã tenha a conversa dele com o Lula, né? Porque o Lula amanhã, o que tinham me dito talvez tenha mudado, mas que essa conversa seria na terça-feira, que a conversa com o Lula de amanhã seria com o Alcolumbre, né, com o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Já tem reunião de líderes marcada, a Eduarda Esposito, que faz a coluna Brasília DF comigo, informa que já tem reunião de líderes da Câmara marcada para amanhã, 17h30, ou seja, eles vão abrir os trabalhos e já vão sentar, que está marcado para as 4 horas, e eles já vão sentar para conversar, tentar estabelecer ali, primeira coisa é eleger os presidentes das comissões técnicas, né? Porque se vale o que Hugo Mota disse, as comissões agora vão passar a ter mais protagonismo, porque a gente teve um período aí que as comissões foram deixadas meio de lado, porque essas comissões elas estavam virando, como é que chama, um lugar de pugilismo, porque era aquela briga entre PT e PL, né, bolsonarismo, eles transformaram as comissões em palco para espetáculos de pugilato, né? Pois é, mas agora não pode ser agora, assim, a propósito das comissões, o Alcolumbre, no discurso dele, foi muito enfático com relação às comissões mistas do Congresso, porque como o nosso sistema é bicameral, tem matérias que, quando vão ser decididas pelo Congresso, que são de competência do Congresso, como, por exemplo, o orçamento, elas são apreciadas por comissões mistas. E essa regra valia também para as medidas provisórias. E foi feita uma alteração no regimento da Câmara, que acabou com isso. Às vezes a medida provisória era apreciada sem passar por comissão nenhuma, se designava lá um relator. De plenário, e pronto. Toque de caixa, né? Tudo a toque de caixa. Viu um monte de jabuti nas medidas provisórias. Então ele deu a sinalização ali de que vai tentar voltar às regras tradicionais previstas no regimento do Congresso. Isso é bom, como é bom também essa promessa do Hugo Mota de valorizar de novo as reuniões presenciais da Câmara. Aquele plenário da Câmara tinha virado um deserto. As votações remotas, elas prejudicavam muito o debate político, né? interditam. Né? Completamente. Você nem sabe se é o deputado que está votando ou se é o assessor do deputado. E eu cansei de chegar ali, Azedo, ali a gente que acompanha o Congresso há muito tempo, né? Eu acompanho desde 1989 e a gente sempre viu no Congresso aquela coisa, chegava uma votação importante, era o líder do governo puxando um deputado ali de oposição para bater um papo, tentar fechar ali um acordo para tentar conquistar o voto daquele deputado. Sempre tinha isso nas votações importantes da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal. Depois, com essa história de só votação virtual, esse debate não ocorre mais. Então, aí aprova uma coisa completamente estapafúrdia, aí depois, peraí, não era para passar isso. Aí volta tudo de novo, faz um outro projeto. Ou seja, não se exercita o principal da política, que é o diálogo, né? E essa eleição, ela foi pautada muito no diálogo, nas conversas. O Hugo Mota, inclusive, não se cansa de repetir que é preciso restabelecer o diálogo na política. E se isso vier, será bom para o país, né? Pelo menos já é uma boa notícia. Vamos ver o que vem pela frente, porque não vai ser um caminho fácil, né, Azedo? Eu acho que a questão principal hoje que nós vivemos com relação ao Congresso é que com essas emendas parlamentares, tendo adquirido o volume que elas adquiriram, para você ter uma ideia, cada deputado do baixo clero, não estamos falando dos caciques, não, do baixo clero, tem pelo menos 52 milhões de emendas para destinar a quem ele quiser. Aí ele manda para a ONG, manda para a prefeitura, tinha a emenda PIX, que o dinheiro ia direto para o prefeito para ele gastar do jeito que ele quisesse. Então isso tinha virado uma bagunça, né? E onde há bagunça, onde há liberalismo demais, no sentido vulgar, né? Não no sentido do liberalismo democrático, a coisa meio anárquica.
sempre acaba havendo desvio de recurso público, coisa errada e tal, e agora isso chegou num limite. Então, é possível que se estabeleça critérios, pelo menos para que exista transparência com relação à destinação desses recursos. E havendo transparência, a cobrança vai acabar fazendo com que eles tenham mais responsabilidade com os resultados. Porque o que aconteceu é o seguinte: o Congresso assumiu uma parcela do orçamento que era destinada às políticas públicas, faz emendas pulverizando esses recursos, como a Denise já falou, e não tem nenhuma responsabilidade com relação ao êxito das políticas públicas. Quem arca com o ônus do desgaste, do esvaziamento, do fracasso dessas políticas será sempre o executivo e não o legislativo. E isso cria uma disfuncionalidade no sistema político. Agora, uma coisa que a gente vai ter que ver também em relação às emendas, tenho ouvido muito isso dos deputados. Olha, essa pasta de dente saiu do tubo e não volta mais. Os deputados vão continuar, sim, indicando as emendas e querem ter poder sobre isso. Só que, como o Azedo bem lembrou, é preciso que eles tenham também responsabilidade sobre as políticas oriundas dessas emendas, né, que serão executadas com os recursos dessas emendas. E para isso vai ser preciso chegar a um acordo, porque o executivo também não pode estar lá só executando emenda de parlamentar. Ele tem o seu projeto, foi eleito para fazer o seu projeto, e aqui não vem nenhum mérito se é esquerda ou direita. Qualquer executivo que chegue, ele tem uma proposta, um projeto que foi ali chancelado pela população, assim como os deputados também foram eleitos. Então é preciso que os poderes se sentem e cheguem a uma conclusão ali de como eles vão lidar com o orçamento da União. Uma das propostas que Danilo Forte estava dizendo, pelo menos foi o que ele falou na entrevista para o Correio, que é estabelecer ali as bancadas sentando com os ministros de cada área para definir as políticas públicas que devem ser feitas com os recursos, especialmente aquelas obras mais estruturantes, que, como a gente já falou aqui, se pulverizar demais, não sobra dinheiro para fazer, por exemplo, uma ponte, que é importante, entre um estado e outro, né, um hospital maior, fica tudo naquelas obrinhas que não deixam de ter sua importância para cada município, mas são mais difíceis, inclusive, de fiscalizar. Né, Azedo? É isso. Num país como o nosso, que tem muitas demandas não atendidas na área de infraestrutura, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, não se pode dar ao luxo de desperdiçar recursos, de pulverizar recursos. Esses recursos precisam ser aplicados em prioridades estruturantes, quer dizer, onde a existência da iniciativa, ou da obra, ou do novo sistema, ou que seja lá o que for, faça com que haja um salto de qualidade na política pública. E isso só acontece se você concentra recursos no lugar certo. Se dispersa os recursos, a gente fica nessa pasmaceira aí que nós estamos com relação a essas áreas todas que eu citei. A questão da segurança pública não dá mais, tem que se fazer alguma coisa. Uhum. Agora, queria virar um pouquinho a nossa conversa aqui. Outro tema que está nos bastidores é a tal da reforma ministerial. Os deputados me disseram o seguinte: olha, Lula ainda não nos chamou para conversar, mas no momento em que houve uma concertação no Congresso para eleger uma mesa diretora, é preciso haver uma concertação no Poder Executivo para dar mais espaço aos aliados. Azedo, o que você tem ouvido em relação a essa reforma ministerial? Ela sai ou não sai? Olha, eu acho que sai. Agora, como ela será, aí só o Lula que pode explicar. Só na cabeça dele, né? Então, por exemplo, agora tem fatos que a gente tem que levar em conta na política. O Edinho Silva, ex-prefeito lá de Araraquara, vai assumir a presidência do PT. A Gleisi Hoffmann já foi ministra da Dilma, foi presidente do PT no momento mais difícil. Da Casa Civil. Da Casa Civil no governo Dilma. Quando o Lula estava
presa, ela era presidente do PT, foi ela que organizou aquele acampamento lá em frente à Polícia Federal, em Curitiba. Então, ela é uma pessoa que o Lula preza muito. Ela vai ficar fora do governo? Provavelmente não. Ela vai para dentro do governo. Onde? Fala-se em secretaria-geral, mas ninguém sabe. O Lula é que tem que resolver isso e ele não está falando nada para ninguém. A verdade é essa. O Lira foi um presidente da Câmara todo poderoso, muito poderoso. Se ele for para o plenário, ele vai ficar que nem o Aécio e o Arlindo Quinalha no plenário. É mais um ex-presidente no plenário. Já está muito bom, porque tem ex-presidente que morreu, que foi preso, né, que se desmoralizou. Tem um monte de situações piores para quem já presidiu a Câmara. Mas no caso dele, não. Ele está com mandato, é um político muito influente. Ele vai ficar no plenário da Câmara conspirando contra o governo porque está insatisfeito, porque saiu da presidência e não foi para lugar nenhum, ou ele vai para o governo? Ele indo para o governo, qual a pasta que ele vai ocupar no governo? Então, esse é um nome que está aí. Vai depender do Lula, ele ir para o governo ou não. E dele também, porque ele tem força para dizer não. Ele não foi derrotado. O candidato de ainda preferência dele, né? Não era o Hugo, mas ele fez o Hugo. Então, essa diferença aí não faz tanta diferença assim, desculpe aí o Leonardo. Agora, a outra questão é a seguinte, o presidente do Senado, que saiu, o Rodrigo Pacheco, ele é um fortíssimo candidato a governador de Minas, ele deseja ser governador de Minas. Foi o esteio do Lula no relacionamento com o Congresso, porque ele apagava os incêndios, quando tinha incêndio com a Câmara, ele é que matava no peito lá no Senado. Ele vai ficar no sereno? Ele vai ficar fora do governo? O Lula vai ter que, de alguma maneira, resolver esse problema. Então, eu acredito que ocorra a reforma ministerial, porque pelo menos tem 3 pessoas importantes na política brasileira que hoje estão, entre aspas, sem ter muito o que fazer, que vão para a planície. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e a Gleisi. Então, assim, num governo como o do Lula, que precisa se fortalecer, não levar esses 3 personagens para dentro do ministério é um equívoco, porque isso vai fragilizar o governo. Uma das dificuldades do Lula é o PT. Existe uma ala do PT que faz campanha sistemática contra o ministro da Fazenda, Haddad, que é do PT também, que diverge do Haddad. Essa é uma tensão. Essa ala também é descontente, porque acha que deveria ter mais espaço dentro do governo e tal. Pode ser que com essa coisa da Gleisi ir para o ministério, isso também se resolva. Então, tem jogo aí, eu acredito que nos próximos meses essa coisa deve acontecer. Pois é, em relação a Gleisi ir para o Palácio do Planalto, o que eu tenho ouvido dos aliados, dos outros partidos, que não o PT, é que é preciso, até escrevi hoje na coluna Brasília DF, do Correio Brasiliense, que você pode ler, você que é assinante, pode ter acesso lá no site do jornal, ou também na edição impressa, que é o seguinte, é preciso uma despetetização do Palácio do Planalto. Pelo menos é isso que parte dos aliados deseja. Porque hoje, todos os ministérios ali do Palácio, os ministros palacianos, ministros da Casa, são todos do PT. E eles querem ter espaço ali. Aí está se falando, já se falou em botar Silvio Costa Filho, que é ministro de Portos e Aeroportos, na articulação política, colocando ali também Aguinaldo Ribeiro, que é deputado pelo Progressistas da Paraíba, como líder do governo na Câmara dos Deputados. Ou seja, tem uma série de coisas aí em debate que Lula vai ter que refletir e ver o que ele quer, porque os partidos também têm dito o seguinte, este ano de 2025 é a pré-temporada de 2026, que é o ano eleitoral, onde Lula aparece aí como um possível candidato à reeleição, e tem horas que ele diz que é, tem horas que ele diz que não é, então essa coisa está meio nebulosa ali na articulação política do governo, embora todo mundo aposte que Lula
seja o candidato, porque o PT não tem outro nome para apresentar e ele está ali com poder de mando de campo, digamos assim, uma vez que ele é o presidente da República. Mas essa baixa popularidade já deixa os aliados meio com o pé atrás ali para seguir o PT e seguir Lula num projeto reeleitoral. Isso tudo vai ter que ser amarrado neste ano de 2025, porque lá na frente já é, 2026 já é o ano da eleição, já tem que estar todo mundo ali sabendo o que vai fazer. Como é que você vislumbra essa questão aí, essa amarração para 2026, Azedo? Porque o que eu tenho ouvido é que essa reforma ministerial, ela, inclusive Arthur Lira considera que é preciso fazer assim, só dar cargo para quem quiser realmente estar com Lula na reeleição, com o PT nesse projeto aí para o futuro. Olha, vamos por partes, né? A primeira questão é a seguinte, o Lula, de certa forma, nesses 2 anos, ele se tornou prisioneiro de uma jaula de cristal. Por que eu uso essa expressão, jaula de cristal? Porque ele não ouve o que está cá fora, que está dentro da jaula de cristal, as pessoas daqui de fora veem tudo que está acontecendo lá dentro. Uhum. Então, essa jaula de cristal era formada por um grupo de petistas. Todos os cargos do Palácio Planalto são ocupados por militantes do PT. E isso gera uma insatisfação tremenda, porque a área meio do governo, que é a Casa Civil, que é a Secretaria-Geral, articulação política, relações institucionais, de certa forma controla a vida dos ministérios, o eixo de atuação do governo, e com o agravante de que ali havia vamos dizer assim, um acúmulo de poder muito grande nas mãos do Rui Costa, ministro da Casa Civil, e, de certa maneira, um controle muito grande também da Janja, primeira-dama, com relação à agenda do Lula e a comunicação do Lula. Isso chegou a um ponto limite que provocou a queda de um dos petistas que participavam desse jogo, que era o Paulo Pimenta, ministro da Comunicação, que foi substituído pelo Sidônio Palmeira. E aí agora a gente tem uma troca baiana, que é o Rui Costa, a Janja e o Sidônio. Então esse negócio também não está resolvido do ponto de vista da política. O Sidônio, de certa maneira, com aquela entrevista que o Lula deu, mostrou que ele quer tirar o Lula de dentro da jaula de cristal. Naquela entrevista ele saiu, porque ele teve que ouvir o questionamento dos repórteres. E a partir do questionamento dos repórteres, o presidente da República, ou ele tem a resposta na hora, ou ele vai querer depois saber por que o que está acontecendo. O que está acontecendo, por que não falaram nada para ele. Né? Então essa coisa tende a mudar a dinâmica do governo. Mas eu acho que ele vai ter que pôr alguém ali de fora e vai ser um desses caciques ali do Congresso. Fala-se que o Lira poderia ir para o Ministério da Agricultura, que o Pacheco poderia ir para a Indústria e Comércio. Tem mais um detalhe. O Alcolumbre já disse que quer Minas e Energia. Porque disse que o Ministério é do cargo de presidente do Senado e não do PSD. Ou seja, já está todo mundo ali buscando um espaço. Essa reforma ministerial, todo mundo quer o seu. Então vai ter que ter um xadrez. O Lula é experiente, eu acredito que ele consiga resolver isso. Os caras na planície também já não têm a mesma força que tinha para impor condições, né? Depende, né? Porque no caso do Arthur Lira ali, ele continua com muito poder. Continua, mas ele não fez tanto... a construção... mas não tanto quanto antes, né? Porque ele tinha o poder de manobrar ali no... Agora com o Hugo Mota... Ele tem que negociar com o Hugo Mota. Vai mudar, né? Vai virar uma chave ali, não é mais a mesma coisa. Não dá para ser tiradentes com o pescoço dos outros. Né? Verdade, então, vai ter que ter uma mudança ali. Ele tem que fazer alguma coisa. Agora, tem uma outra questão aí, que é a seguinte, o Lula, ele precisa administrar essa
reforma ministerial, levando em conta também o desempenho do governo, que deixa a desejar em muitas áreas. Então, não é só fazer o arranjo político, né? Tem que ter pessoas certas no lugar certo para o governo andar bem. E você tem fazer alguns... as entregas, né? Que o fazer as presidente entregas. Cobrou tanto aí na última reunião. Pois é, e tem alguns ministros que estão tendo um bom desempenho, principalmente os mais jovens. O Renan Filho, o ministro da Cidade, o Barbalho, o Silvio, como você falou. Quer dizer, tem um time mais novo que vem tendo um bom desempenho. Como é que vai ser? Ele vai tirar um bom ministro que está dando conta do recado, do ponto de vista técnico e tal, porque houve uma mudança política no... difícil. Não é uma coisa fácil, não. Não é uma solução simples, não há uma solução simples para esse problema complexo. E o PT tem meio pé atrás desse negócio de botar ministro de outro partido no Palácio do Planalto, né? Porque eles consideram que o impeachment da presidente Dilma foi fruto da entrega da articulação política, na época, ao MDB. Então, ali há uma desconfiança, eles vão ter que vencer essa etapa. Acho que o Lula, pelas conversas que eu tive, o Lula já venceu essa etapa, mas o PT todo não. Então, acho que vai ter ali, a gente tem, inclusive, o aniversário do PT vai ser no Rio de Janeiro, nessa semana, dia 22, vai ter a reunião lá no Rio. Eles estão fazendo no Rio de Janeiro dessa vez, e aí ali vai ter eles vão fazer vão para o divã, né, digamos assim, vão fazer essa análise política. Na verdade é o seguinte, todo mundo ali tem a goela grande, né? O PT, são várias tendências o PT quer mais, são várias tendências. Cada um quer o Centrão quer mais, o MDB quer mais, e não tem para todo mundo. Então, é uma gestão quase que de crise, né? Essa reforma ministerial. Vamos ver o que vai sair disso aí. Ok, acho que é isso, né, Azedo? Acho que essa é a nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Desculpa a gente não responder aqui os comentários, nem ler os comentários, mas é porque ou a gente fica lendo, ou a gente conversa aqui para levar notícia para você. E aqui não tem essa coisa de direita e esquerda, nós somos jornalistas e estamos aqui para fazer o nosso papel de levar a você a melhor informação. Até a próxima. Até.